Boa noite, professora. Tudo bem com você? Espero que esteja. Bom, vamos lá. Eu vou começar agora a minha apresentação. Como você está percebendo, é uma apresentação um pouco diferente. E antes de eu começar a falar exatamente sobre as equações, eu vou falar um pouquinho sobre a minha apresentação. Fazer uma breve introdução. Eu decidi fazer a apresentação nesse formato, um formato que eu particularmente gosto mais, que é bem papel e caneta, papel e lápis, porque eu acho mais didático. Então eu não quero que essa apresentação, que esse vídeo seja considerado, sei lá, um desleixo, uma falta de respeito, ou falta de... que eu tenha feito mais ou menos, sabe? Porque não está no computador, não está no PowerPoint, mas a minha intenção é justamente essa. É fazer uma apresentação sobre um assunto que é deveras complexo, que são as equações de Navier-Stokes, de uma forma mais simplificada e mais didática. Porque uma das coisas que eu levo sempre comigo é que de nada adianta a gente ter um domínio e um conhecimento de uma coisa tão complexa como são essas equações, que eu vou tentar explicar uma pequena parte delas agora. E assim, e você não conseguir explicar esse conteúdo para uma pessoa leiga naquela área. Então, se você tem esse conhecimento para você, mas você não passa ele para frente, esse conhecimento ele não chega em outras áreas da sociedade de uma forma simples, e então ele não serve para nada, porque nada além de você fazer o seu trabalho. Então eu sempre penso que esse conhecimento acadêmico a gente tem que levar ele para fora da caixa. É aquela velha historinha. Você consegue explicar a sua tese de doutorado para sua avó? Se você conseguir, parabéns, você está vencendo, você está evoluindo. Se não conseguir, paciência. Não, na minha concepção, na maneira como eu gosto de pensar a vida, socialmente falando, a vida acadêmica e de aprendizado, de evolução, eu acho que nós devemos levar esses conteúdos mais complexos à frente, levar conhecimento para todo mundo, o conhecimento tem que ser acessível. Então eu estou fazendo essa gravação nesse formato de papel e lápis para tentar ser o mais simples possível para falar de um assunto não tão simples assim. Então agora eu vou começar a apresentação. Essa é a primeira folha. A gente vai começar a falar sobre as equações de Navier-Stokes. Porém, antes da gente entrar no assunto Navier-Stokes, a equação, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, a gente tem que pensar um pouquinho no que levou até a equação ou as equações que nós temos hoje. A gente tem que pensar um pouco em leis de Newton, que é extremamente importante para a formação das ideias de Navier-Stokes. A gente tem que saber que Navier e Stokes são duas pessoas diferentes, que na verdade trabalharam em diversas coisas, em diversas pesquisas diferentes, e que eles não necessariamente trabalharam em conjunto para desenvolver a equação de Navier-Stokes. Foi chegado a essa equação por uma série de estudos. Então, eu vou começar a introduzir agora a primeira parte. Então, nesse trabalho eu vou tentar montar essa equação que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo, etapa por etapa, até a gente chegar na parte final dela, certo? Então, a gente vai imaginar que para chegar nessa equação específica que eu quero chegar, a gente precisa analisar o fluido que a gente está trabalhando. Ele precisa ser newtoniano. Esse fluido ele precisa ser newtoniano, ou seja, ele precisa ter uma viscosidade constante. À medida que eu adiciono pressão ou que eu tiro pressão, como eu tentei deixar na imagem aí, pressão X e pressão Y. Conforme a pressão que eu boto, ele não muda a velocidade.
Então precisa ser um fluido de velocidade constante. E também precisa ser um fluido isotérmico, de temperatura constante. A temperatura dele não vai variar conforme a gente coloca ou tira a pressão desse fluido. Então esse é o primeiro passo. A gente precisa imaginar isso, porque a física vive de aproximação e o mundo não é perfeito, então a gente tem que... Vamos trabalhar com essa hipótese aqui, que nós temos um fluido newtoniano isotérmico, certo? Então a gente vai começar a inserir a equação nessa brincadeira toda agora. Aqui nós temos um triângulo de cabeça para baixo, um ponto e a velocidade igual a zero. Eu deixei aqui, deixa eu só ajeitar minha folha, enquadrar ela aqui. O triângulo de cabeça para baixo, eu vou chegar mais perto, ele descreve as diferenças que ocorrem em partes do espaço. Então, como a gente está estudando um fluido newtoniano, mas ele está escoando em regimes incompreensíveis. Eu vou dar um exemplo, eu vou chegar lá. Aqui a gente está só dando definindo o que é cada coisa. E o V é velocidade. Como ele está igual a zero, ele quer dizer que a velocidade do fluido é constante, né? Se imagina que a gente tem aí, sei lá, um riacho. Eu estou nesse riacho, mas eu não estou nem no final dele, nem no começo dele. Eu estou no meio do riacho. Eu preciso que essa velocidade dessa água seja constante para eu poder usar essa equação que eu vou chegar no final. Então, se é igual a zero, se o triângulo de cabeça para baixo com ponto ele vai indicar para mim as variações que ocorrem em diferentes partes do espaço, porque nós temos aí essa água escoando em regimes incompreensíveis. A velocidade igual a zero determina que a velocidade dessa água é constante, certo? Então nós temos aqui o primeiro passo para chegar na nossa equação. Agora a gente tem que entrar no mérito do Sir Isaac Newton e na sua segunda lei, que diz que a soma de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Tá, mas a gente está trabalhando aqui com fluido, certo? Então, massa não é uma coisa muito interessante pra gente quando a gente está falando de fluidos. E aí a gente já começa a ter a primeira mudança, que é transformar essa massa em densidade. Desculpa. Então a massa se transforma em densidade. Mas como a gente vai ligar a velocidade com a aceleração? Aí é o que a gente conhece bastante já no curso, né, na faculdade, no curso de engenharia, que é o dV/dt, como se fosse lá o ΔV sobre ΔT, só que aqui no caso a gente perde o delta, né, fica só com o d, porque a gente está trabalhando com uma variação em curtíssimos espaços de tempo. Então, a aceleração aqui é dV sobre dt. Espero que, como não é uma aula, não tem como pausar e perguntar, espero que eu esteja sendo bem claro e que esse é o primeiro passo para a gente chegar na equação. Esse é o segundo passo, tá? E aqui, agora nós temos que entender quais as forças da natureza que estão agindo sobre o líquido, o fluido, o que quer que seja que a gente esteja estudando, certo? Para poder definir de fato a nossa equação. Então a primeira força que a gente tem que levar em consideração é a pressão. A segunda força é o atrito, porque esse fluido, eu vou usar de novo o exemplo da água, vamos pôr a água no riacho. Ele está escoando numa velocidade constante, com uma temperatura constante, só que ele está tendo atrito, porque a água tem atrito com as pedrinhas, a água tem atrito com a borda, com N coisas que pode ter dentro desse rio.
E a água ela vai ter atrito com ela mesma. As moléculas de água elas têm atrito entre si. Então, a gente tem que considerar muito o atrito. E o terceiro, e também importante e inevitável no nosso planeta, é a gravidade. Então, veja que conforme a gente vai considerando as três forças, a nossa equação ela vai mudando, tá? A gente tinha primeiro, cadê o meu papel? Perdão. A gente tinha primeiro só o triângulo, que a gente explicou o que significa. Depois a gente passou pela segunda lei de Newton, adaptando-a para a situação que a gente quer. A partir daqui, a gente já está praticamente definindo a nossa equação. Aqui, a gente tem aquele triângulo de ponta cabeça, que indica que coisas somem ou desaparecem em um certo ponto do espaço. Esse sinal de negativo é mais por questão de direção, de onde esse fluido está indo. Tá? Quando a gente soma o atrito, novamente, ele aparece aqui. E a gravidade, ela vem para cá, ó. PG. No caso, perdi o meu papel de novo. Vamos lá. Mas enfim, gravidade. E nós chegamos na equação final, que é essa daqui, linda, maravilhosa, que eu basicamente estou estudando Navier-Stokes há muito tempo. Só que como eu tive alguns problemas pessoais, eu não consegui entregar esse trabalho da forma como eu gostaria de ter entregado. Então cá estamos. E aí eu tenho uma curiosidade. Vamos lá. Me perdi aqui nas minhas folhas, mas agora a gente vai para a definição, por mim, do que são as equações de Navier-Stokes. É um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem as variações de certas grandezas físicas. Elas descrevem basicamente a fluidez, o deslocamento dos fluidos, de qualquer fluido, gás. É um exemplo de onde a equação de Navier-Stokes, as equações podem ser usadas em meteorologia, por exemplo. Não é prever a palavra, mas para saber quando chega a frente fria, massa de ar quente, de onde vem, quando vai chegar e etc. E ela também tem uma curiosidade interessante, que ela é uma das 7 equações chamadas de equações do milênio, se eu não me engano, que se você conseguir resolver essa equação, porque ela até hoje ninguém conseguiu provar se ela é verdadeira ou se não é verdadeira, se você conseguir uma solução algébrica direta para essa equação, você ganha uma bagatela de $1 milhão. Então, quiser ficar rico, vai resolver a equação de Navier-Stokes. Então, eu peço até desculpas de novo, eu acabei me enrolando algumas vezes aqui com as minhas folhas. Eu que disse que no começo do vídeo era para ser uma coisa bem simples e didática, mas eu espero que realmente tenha sido e que eu realmente tenha alcançado o meu objetivo. E é isso, professora. Muito obrigado pela chance de entregar esse trabalho com atraso. E tenha uma boa noite e ótimas férias, se é que vocês vão ter férias. Tchau, tchau, até mais.